Irmãos, a controvérsia Clarke-Van Til é uma controvérsia bem famosa, não é? Bem conhecida. Ela ficou historicamente aí conhecida como a controvérsia da OPSI, que foi a igreja onde ela aconteceu. Ela foi uma controvérsia inicialmente de natureza teológica, mas que posteriormente acabou ganhando alguns contornos políticos, porque um grupo de pessoas mais ligado a Cornelius Van Til foi contra a ordenação de Gordon Clark no presbitério da Filadélfia, onde Gordon Clark era candidato ao ministério naquela ocasião. Basicamente, a queixa, e essa palavra às vezes é muito forte, não é? Quando a gente diz que levantaram uma queixa, é que a queixa era o instrumento jurídico necessário para provocar o presbitério para atuar naquela situação de um candidato ao ministério. A queixa girava basicamente em torno de três questões. A questão da relação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, a relação criatura-criador, esse era um elemento fundamental da queixa. O segundo elemento fundamental era a questão do problema do mal, que Gordon Clark afirma ter resolvido, e os vantilianos tinham dificuldade com a crença de que havia uma resolução para esse problema. E a terceira questão era a questão da livre oferta do evangelho. Então havia três grandes questões importantes que os vantilianos entendiam que, de alguma forma, feriam os documentos confessionais da OPSI naquela ocasião. Mas eu creio que o que está no fundo, o pano de fundo da discussão teológica, é exatamente que essa pergunta acaba de levantar. Qual é o papel da lógica na produção teológica? E aí, em geral, os vantilianos entendiam que a lógica era muito importante, mas viam a lógica como um elemento criado e que, portanto, deveria ser ela, inclusive, regulamentada pela revelação. Então, ela pode ser utilizada à medida que a revelação permite. E quando a revelação te diz que ela deve eventualmente ser suspensa, pelo menos temporariamente, então você deve suspendê-la. Gordon Clark tinha uma visão um pouco mais, como é que eu diria, mais otimista da lógica. Não é? Ele entendia que a lógica era uma propriedade do ser divino. Tanto é que ele traduz João capítulo 1 como no princípio era a lógica estava com Deus e a lógica era Deus. Então, Gordon Clark entendia, não é que a lógica estava acima da Escritura, esse não era o entendimento, pelo menos o entendimento declarado, os vantilianos vão acusar disso, mas o entendimento declarado era que a Escritura era necessariamente lógica, uma vez que Deus é lógico também. Eu entendo que essa concepção clarkiana da lógica o legou alguns problemas importantes. Por exemplo, Gordon Clark foi acusado algumas vezes de nestorianismo pela dificuldade de lidar com as duas naturezas em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E ele foi acusado de alguma forma, ter uma concepção da soberania de Deus que ignora a liberdade humana e não faz justiça à imago Dei, a imagem de Deus no homem, principalmente na questão da livre oferta do Evangelho e na questão da resolução do problema do mal. Então, minha resposta é: eu prefiro o posicionamento dos vantilianos. Eu entendo que a lógica é um elemento criado e que deve ser regulada pela revelação divina.
Então eu lido bem com antinomias e com paradoxos, o que não era comum a Gordon Clark. Clark entendia que paradoxos e antinomias não deveriam existir e que a gente deveria conseguir explicar todas essas coisas.